paz do Senhor, meus amados irmãos. Pela graça de Deus, estamos com mais uma oportunidade e queremos, nesse momento tão especial, louvar a Deus, primeiramente a Ele, porque a Ele e por Ele foram feitas todas as coisas. E a nossa gratidão deve ser sempre ao nosso Deus, e seguida aos nossos amados irmãos, pelo privilégio de podermos compartilhar, né, desse momento tão especial, da segunda lição desse importante, né, comentário do trimestre em apreço, aonde nós estamos abordando os princípios divinos em tempos de crise, né? E o subtema fala a respeito da reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Pois bem, meus amados irmãos, o meu tema, como leitura diária, está embasado no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 51, e o versículo de número 9, despertando para a peleja. Em tempos de crise, em tempos de adversidade, né? Essa lição ela vem abordar o tema que fala exatamente de um despertamento espiritual, um sacudir de Deus na vida de um povo, de uma nação, né? Para uma determinada finalidade, né? Quando meditamos nessa lição, a gente entende, por exemplo, na verdade prática, fala o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Naqueles dias, nós encontramos Israel envolto em uma situação muito difícil, né? E que a calamidade havia assolado, o povo estava distante, o povo estava cativo. E Deus, através de uma promessa, através da sua infinita misericórdia, Ele que jamais se esquece, que jamais nega o seu nome, que jamais desampara os seus, que jamais abandona aqueles que nele confiam, que é um Deus, né? Que é refúgio, que é fortaleza, que é socorro bem presente. No momento certo, Deus ele promove um mover sobrenatural. A lição fala em uma expressão que Jesus, quando falava com o príncipe da sinagoga, Nicodemos, né, ele diz: olha, o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. E Jesus enfatizando essa verdade, assim são aqueles que são movidos pelo Espírito, né? Que são avivados pelo Espírito, porque essa lição fala exatamente de um despertamento espiritual, despertar para a peleja. E quando nós falamos de peleja, nós podemos abordarmos ela de várias maneiras, mas por conta da eximidade do tempo, serei citando apenas dois pontos importantes, né? Peleja material é aquela peleja onde se envolve com inimigos materiais, no qual nós podemos ver, nos quais muitas vezes nós podemos enfrentar, mas também é, enfatizamos a segunda peleja, o segundo tipo de peleja contra o inimigo espiritual, porque a palavra de Deus ela diz que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, não é? A nossa peleja é contra os principados e potestades, né? As forças do mal. Eles, esses seres que atuam no mundo invisível e se utilizam, né, de instrumentos visíveis para tentar nos afrontar, para tentar nos entristecer, para tentar nos fazer parar, para tentar nos fazer desistir. Mas quando lemos nessa lição, né, quando meditamos nesse tão importante tema, a lição de número 2 diz o despertamento espiritual, um milagre. É algo que não se explica porque, como o próprio Jesus falou, é algo que vem de Deus, né? E Deus ele tem o tempo certo, ele tem o momento certo, ele tem a hora certa de agir na minha e na tua vida, ao meu e ao teu socorro, em meu e teu benefício, né? Naquele momento que falta força, naquele momento que se procura um irmão, que se procura um amigo, né? Ele chega bem pertinho de mim e de você para nos socorrer. O salmista, em das suas citações, dos seus poemas, né? No Salmo,
ele cita uma expressão muito interessante que ele diz assim: por causa da opressão do pobre, do gemido do necessitado, eu me levantarei, diz o Senhor. Em momentos de adversidade, em momentos em que a lógica, que a razão, né, ela diz que para nós não tem jeito, que não tem solução, aí Jesus ele chega e nos convida para uma peleja, né? E quando nós meditamos, meus amados irmãos, eu gostaria de enfatizar, isso é um pensamento meu, né, do pregador, desse servo de Deus que vos fala, eu gostaria de enfatizar uma ilustração minha, né? Pois quando Deus ele nos convida para a peleja, eu procuro entender como Deus ele quer e ele pode me usar. E eu fui pesquisar um pouco, né, em alguns personagens, e eu encontrei alguns personagens. Eu queria citar o primeiro, que Deus usou no Antigo Testamento, um homem de Deus chamado Josué, sucessor de Moisés, e ele tinha uma missão, né? Uma missão de, no momento certo, ordenar o povo que desse um grito. É claro que a Bíblia não diz, a Bíblia fala no livro Glória a Deus, que está escrito, né, no Pentateuco, na palavra do Senhor, nós vamos encontrar quando Josué ele orienta o povo, né? Desculpa, eu falei Pentateuco, é muita emoção mesmo de estar falando com vocês, amém, meus amados? Mas quando Josué orienta, né, os filhos de Israel, no próprio livro de Josué, a respeito da muralha de Jericó. A terra prometida estava sendo conquistada agora, um sonho que estava sendo realizado, e Deus orienta agora a nação de Israel a adentrar. E naquela terra tinha uma cidade, e aquela cidade tinha umas muralhas que na ótica humana ela era intransponível. Era algo que o homem jamais poderia fazer. Mas exatamente no momento que eu não posso, que você não pode, que Deus, ele chega e age, né? Ele chama o servo dele, o homem que estava na frente do seu povo, Josué, e diz: olha, reúna agora a nação de Israel, chama os sacerdotes, diga a eles que peguem a arca do concerto, que eles peguem buzinas de chifre de carneiro, e que durante uma semana eles vão dar a volta em volta de Jericó. Eu quero que o povo esteja pronto, eu quero que o povo esteja preparado, porque o que é para eu fazer, com certeza eu vou fazer, mas o povo tem que seguir as minhas orientações. Durante cada dia o povo vai dar uma volta em volta das muralhas, após retorna ao seu acampamento. E assim como nós sabemos, os irmãos bem conhecem essa passagem, o povo foi no primeiro dia, deu a volta em silêncio. Aleluia. Porque muitas vezes Deus usa as estratégias, porque as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas elas são espirituais, são poderosas para desfazer todas as ciladas do inimigo. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia nos diz que durante 6 dias foram 6 voltas, e o povo estava ali, né, ansioso, porque quando Deus diz que vai fazer, ele faz, não importa quem Deus vai usar, não importa como Deus vai fazer, o que importa é que você tem que acreditar, porque ele é o Deus dos impossíveis, né? E ele nos convida para a peleja. No sétimo dia, era um dia especial, era um dia diferente, era um dia que Deus disse: é hoje, é o momento, né? Às vezes a gente espera tanto tempo, eu não sei, né, meu amado irmão, eu quero abrir um parênteses, porque de repente você, ao ouvir este comentário, está esperando, está aguardando, mas a Bíblia diz que há para todo um tempo determinado. E o texto é bem claro, né? No sétimo dia seria um dia da vitória. Sétimo dia seria o dia do agir de Deus na vida do povo. Hoje vocês não vão dar uma volta, vocês vão dar 7 voltas. Primeira volta, o inimigo confuso, o inimigo não entendendo, eles estão loucos, eles não, esse povo não sabe o que está fazendo, mas Deus ele diz: continue. Aleluia. Mas chega a 7ª volta. Aleluia.
E é claro que a Bíblia não diz, mas eu quero crer que foi um brado de glória. Mas foi um brado de glória tão grande que aqueles 14 metros de concreto, né, por o comprimento, os historiadores falam que tem aproximadamente 28 metros, 14 metros da superfície da Terra para cima e 14 metros da superfície da terra para baixo, por 6 metros de largura. Aquele concreto, é bem verdade que foi ao chão, foi a primeira implosão da história. E eu medito, né? Já pensou no poder de um glória? Aleluia. Muitas vezes alguém não entende, tá louco, mas vai dando glória. Tá louco? Aleluia, vai glorificando, porque Deus te convida para a peleja. A peleja, no sentido espiritual, é diferente. Você não compreende, muitas vezes alguém olha e não entende, mas Deus te convida para a peleja. E aquele brado de glória foi tão interessante que a muralha toda foi implodida, né? E o que eu acho interessante é que a muralha não caiu nem para fora, nem para frente, nem para dentro. Porque Deus é fiel, Deus vela por suas palavras. Porque aquilo que Deus faz é completo, é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. E ele venceu, aleluia, porque foi obediente, né? Toca a buzina, Gideão, aleluia. Esteja pronto para o dia da peleja. É o outro homem de Deus que eu gostaria de citar como exemplo, né? Porque Josué foi obediente, Josué ouviu, aleluia, o chamado de Deus e, aleluia, através daquele momento desperto para a peleja, conquistou algo que na ótica humana era intransponível. É só você confiar. Confie em Deus, que Ele vai te dar a vitória nessa noite. Digo nesta oportunidade. Amém, meus irmãos? Meus queridos, e o próximo exemplo que eu quero citar para concluir o meu pensamento é de um outro homem de Deus, né? O juiz, ou um dos juízes mais famosos da história de Israel, da galeria dos juízes, né? Um dos homens de Deus que foi marcado por sua chamada, pela forma de como Deus o chamou e pelo livramento que Deus operou através da vida de Gideão, né? Aquele jovem destemido, aquele jovem valoroso que o próprio Deus testifica, mas qual foi as ferramentas que Deus ele deu a Gideão? Ousadia, coragem, e quando chega ali o momento, no livro dos Juízes está escrito, né? Quando chega o momento de Deus usar Gideão, ele tinha que ter nas mãos alguns instrumentos, tochas acesas, cântaros e a buzina. Aleluia. Chegou o momento de Deus desembaratar o inimigo. É claro, meus amados irmãos, que o tempo não nos permite por conta da eximidade dele, mas eu quero concluir dizendo, né, que Gideão, ele foi obediente e quando chegou ali no acampamento, onde estavam acampados todos os inimigos de Israel, aqueles 3 pilotões, 300 homens, 100 em cada esquina. Cada um tinha na mão tochas acesas, cântaros vazios e buzina. E a ordem de Deus era exatamente para isso, né? No momento certo, quebrar os cântaros, fala da fragilidade do homem, quebrantamento, submissão à vontade de Deus, né? E também acender as tochas, balançar a tocha na mão como símbolo da palavra de Deus. A tocha tem que estar acesa na minha e na tua vida e tocar a buzina. Aleluia. Toca a buzina. A buzina fala também da palavra de Deus, da confiança que o homem, que a mulher de Deus deve ter. Em tempos de crise, para enfrentarmos um despertamento, né? Para enfrentarmos momentos de adversidade, só um despertamento espiritual. E Deus, no tema sugerido, né? No despertamento para a peleja, Ele nos convida para não nos darmos por vencido, para confiarmos em Deus. Creia que a vitória é nossa. Creia que nessa peleja você não vai ter que pelejar. Aleluia. É a única luta que o crente entra e já entra com, aleluia, a certeza da posse de vitória. Porque quem peleja por nós é o Senhor. É Deus quem vai te dar a vitória. As muralhas de Jericó caíram porque Deus, aleluia, despertou seu povo para a peleja. Aleluia. Gideão com seus 300 homens venceu, né? Os midianitas, venceram os moradores da montanha de Seir porque confiou em Deus, né? Os amalequitas
E nesta noite, nesse momento, meu amado irmão, querido servo de Deus, o Senhor te convida para a peleja. E eu quero concluir aqui dizendo exatamente uma expressão de um texto, de um hino que diz assim: Batalha de crente, ele vence com louvor. Deus te convida, meu amado irmão, para a peleja. A vitória é minha, a vitória é tua, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que no próximo comentário nós aguardamos todos em nome de Jesus.